João capítulo 6 e alguns versículos aqui, a partir dos 60, tá bom? Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Perguntaram. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso ofende vocês? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim primeiro. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida, da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. O que me chamou a atenção aqui nesses versículos, gente, é que primeiro eles acharam as palavras de Jesus muito duras. E segundo, que muitos abandonaram quando receberam a mensagem. E até os próprios 12 sempre queriam abandoná-lo, né? Até que Jesus questionou se eles iriam embora também. Acredito que, por direcionamento do Espírito Santo, Simão Pedro, né? Ele se volta para Jesus e pergunta para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu vejo hoje, gente, que muitas das vezes a gente, cristão, evangélico, do meio aí do Brasil e afora, hoje a gente está acostumado com um evangelho que amacia demais, é muito carinhoso, né? E esquece que Jesus, ele sim pregava palavras que acalmavam nosso espírito, nossa mente, que curavam as nossas feridas. Porém, algumas vezes ele era duro nas palavras também, principalmente com os falsos mestres, né? Que naquele tempo eram os fariseus, que distorciam a verdadeira mensagem da palavra, né? A verdadeira mensagem da palavra de Deus. E Jesus, ele batia de frente porque ele se preocupava com que aqueles outros que estavam ouvindo essas mensagens não fossem enganados por tais mensagens. E sabiam também que o que eles pregavam, eles não viviam aquilo. É tanto que Jesus muitas vezes chamava eles de hipócritas. Recentemente eu estava conversando com um colega meu e eu percebo que ele vai muito na questão de vídeos prontos e tudo mais, de pessoas que falam, pregam a mensagem, às vezes não são nem cristãos, mas eles debatem de forma neutra, né? Eles falam de forma neutra, só que soltam a opinião deles, ponto de vista deles, então não é neutra de verdade, de fato. E não lê a Bíblia, não lê a palavra, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque Jesus, ele alertou os falsos ensinamentos, falsos mestres. Paulo falou também sobre esse cuidado com os falsos mestres, com aquilo que a gente ouvia, com aquilo que a gente dava legalidade com relação ao que estávamos ouvindo ou recebendo no nosso dia a dia. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E Jesus, ele foca aqui. Antes disso, ele estava falando sobre que ele era o pão da vida. E quem comesse do pão dele que ele dá, nunca mais teria fome e nunca mais teria sede. Que é justamente, Jesus está falando da questão da eternidade, né? E é isso que a gente precisa focar, gente. Eu sei que a gente tem muitos planos, sonhos para realizar. E Deus, ele é um Deus que abençoa os sonhos, os planos. Porém, a gente precisa ter esses sonhos, esses planos ligados nele, na vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor pra gente. Porque a vontade de Deus, gente, que seja clara, ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E se ela é boa, perfeita e agradável, ela satisfaz, entendeu? E muitas das vezes a gente sofre muito por causa dessas más escolhas, dessa falta de alinhamento com a vontade do Senhor, com os planos do Senhor para a nossa vida. Então, que a gente se submeta ao Senhor, que a gente se submeta à vontade dele. Esse aqui é o papagaio, gente. É um conselho que eu dou aqui hoje nesse vídeo. O vídeo já passou mais de 5 minutos, eu vou ter que fazer uma ediçãozinha para ver se melhora, se diminui, né? Mas é isso, gente, que fica a reflexão, que os nossos planos, os nossos sonhos estejam alinhados. E quando a gente receber palavras duras da nossa igreja, ou de um amigo, um aconselhamento, uma exortação, que a gente tenha um coração ensinável, que a gente tenha humildade para receber. E que a gente aprenda a discernir a intenção daquele direcionamento, mesmo que seja com palavras assim um pouco aparentemente duras, entendeu? Mas que a gente possa receber com um aconselhamento, um cuidado, para que a gente não venha se afastar do verdadeiro evangelho, não venha se afastar do Senhor e venha cair em falsos ensinamentos, falsas doutrinas, para que a gente não se perca na nossa fé, tá bom? Porque ela é muito importante que a nossa fé esteja alicerçada na verdade. E Jesus falou, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, tá bom? Deus abençoe vocês, forte abraço, valeu, fique na paz do Senhor.